Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques desta edição. Confira os debates que marcaram a última sessão da Câmara. SEI do Transporte Público realiza a primeira reunião de trabalho. Amanhã é feriado de Tiradentes, mas também é o dia do Mineiro aqui em São José. Por isso, vamos apresentar as curiosidades e histórias do bairro Santana, local de moradia de muitos mineiros. E no quadro Saúde Alternativa, vamos falar dos riscos e também das causas da obesidade, mal que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores realizaram mais uma sessão aqui na Câmara ontem, terça-feira. Sessão marcada por muitos debates. O principal assunto levantado na tribuna foi mesmo a situação política do país após a aprovação do andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na 21ª sessão deste ano, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff dividiu opiniões e foi um dos temas mais comentados. Problemas de infraestrutura e falta de manutenção em praças e lotes de São José também foram citados na tribuna. Outro assunto que gerou debates foi o programa Antipoeira. A saúde esteve em discussão. Os vereadores alertaram sobre o aumento do número de casos de H1N1 na cidade e defenderam a importância de ações de prevenção. Casos de violência em São José e a situação dos moradores de rua na cidade também foram temas abordados em plenário. Parlamentares também apontaram o desenvolvimento e andamento de projetos e obras públicas em São José. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que discutiram detalhes da nova lei de zoneamento. O Conselho questiona mudanças previstas no projeto encaminhado pela Prefeitura, por considerar que algumas alterações poderiam prejudicar o desenvolvimento sustentável na cidade. Um documento que aponta as possíveis falhas foi apresentado aos vereadores e protocolado pelo presidente da Câmara. A sessão ainda contou com a apreciação de cerca de 280 documentos, entre indicações e requerimentos. Confira a 21ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. E na manhã desta quarta, os vereadores que fazem parte da SEI do Transporte realizaram a primeira reunião de trabalho após o encontro que definiu o papel de cada membro. E agora a gente acompanha com mais detalhes como foi a reunião. A Comissão Especial de Inquérito que apura supostas irregularidades na licitação do transporte público de São José fez a primeira reunião de trabalho. A SEI investiga a substituição da Expresso Maringá, empresa que venceu o lote 3 da concorrência, por outra companhia que não participou do processo. O principal assunto abordado pelos vereadores foi a solicitação de documentos relacionados à contratação da empresa durante o governo passado. A SEI foi aprovada pelo plenário da Casa para a gente analisar o contrato ou a substituição de uma empresa por outra, conforme foi solicitado no requerimento inicial. Para a gente tomar conhecimento do que aconteceu, então nós solicitamos alguns documentos. O inteiro teor do contrato, o inteiro teor do processo de licitação, o parecer jurídico da assessoria jurídica da Prefeitura, que justificou a mudança de uma empresa para outra, o relatório do Tribunal de Contas, que fez diversas ponderações a respeito dessa mudança, que com esses documentos em mão, então a gente vai poder analisar e dar o encaminhamento das discussões. O vereador Luiz Mota ainda solicitou uma cópia da relação das empresas vencedoras da licitação. O objetivo é comparar quais são as empresas atuantes no transporte público no município atualmente. O presidente da SEI, vereador Macedo Bastos, sugeriu que assim que os documentos chegarem, eles sejam disponibilizados no site da Câmara por meio do GED. A ideia de que nós possamos, assim que recepcionar esses documentos nessa casa, eles sejam inseridos no nosso sistema eletrônico, no GED, para que todos os membros da comissão possam conhecer desse documento e haja, nesse caso, maior transparência, né? Porque ali existem vereadores de várias legendas, obviamente com foco e pensamentos que diferem um dos outros, então é muito importante que nós tenhamos um conhecimento bem aprofundado sobre
as questões que envolvem a substituição do chamado lote 3 da empresa Maringá. Eu acredito que esses documentos chegando vai dar base para a relatora fazer o seu parecer e nós também, no caso do PSDB, que foi o partido que estava no poder na época e que fez a licitação do transporte público depois de anos que se falava sobre essa situação. Nós fizemos, realizamos, está operando a cidade e não temos nada mesmo a esconder desse processo. A importância de todo mundo ter acesso à documentação é porque, vou colocando no GED, até a população pode acompanhar a discussão. A próxima reunião deve ser realizada assim que os documentos solicitados chegarem à Câmara. Lembrando que outras 2 comissões especiais de inquérito também estão em andamento aqui na Câmara, a CEI das Obras e a CEI do Mamulengo. Ambas terão reuniões na próxima semana. Mais informações no site da Câmara, câmarasjc.sp.gov.br. E todo mundo sabe que amanhã é o feriado dedicado a Tiradentes, mas aqui em São José é também o Dia do Mineiro. E quando a gente pensa na história da cidade, não tem como deixar de lado também a história de muitos mineiros que vieram para cá no passado. Exemplo disso é o bairro Santana. Agora na reportagem a gente conhece um pouco mais do bairro e das curiosidades da região, considerada a Minas Gerais dos joseenses. A calmaria deste bairro, com jeitinho de interior, lembra bem os ares das cidades mineiras. Mas estamos falando de Santana, na zona norte de São José dos Campos. Aqui mora a maior comunidade mineira do Vale do Paraíba. Exemplos de pessoas como João Bosco, morador antigo e conhecido no bairro, Bosco já ganhou até o título de cidadão joseense. É que São José foi a cidade que o meu pai escolheu. O pessoal falava muito de São José, que é uma cidade muito assim para emprego, para trabalho. E meu pai veio para cá para tentar a sorte com os filhos. E graças a Deus a gente conseguiu vir para cá e morar num bairro que tem o mesmo nome da minha cidade, que é Santana. E é o bairro onde eu toda a minha vida morei, moro e daqui não saio nunca. Seu Toninho é o barbeiro mais antigo de Santana, outra figura mineira conhecida por todos. Nossa, qualquer um falou em barbeiro, já lembra o primeiro nome, acho que é o seu Toninho. Olha, aqui o que lembra mais o Minas Gerais é o jeito do povo, né? Um conhece o outro, cumprimenta nas ruas, né? As missas no domingo é cheio. São histórias assim que levaram a cidade a ganhar um dia dedicado ao migrante mineiro, comemorado em 21 de abril. São cerca de 80 mil mineiros aqui em São José dos Campos e eu nasci em Santana, uma terra mineira, então me sinto mineiro também. E sem sombra de dúvida, eles trouxeram também uma coisa muito bacana, que é a religiosidade, o carinho, enfim, né, a acolhida. Então, por isso que São José é uma cidade acolhedora, porque temos os mineiros que foram acolhidos e acolhem quem aqui vem. E a presença dos mineiros está até no plenário da Câmara. O vereador Roberto do Eleven é natural de Caxambu, sul de Minas. Realmente, São José dos Campos tem muito mineiro. Eu sou um mineiro nascido na cidade de Caxambu, Minas Gerais, que realmente é uma cidade, a maior cidade hidromineral do planeta, com águas gasosas. Então, para mim, eu sou joseense de coração, mas mineiro de natureza. Realmente, São José dos Campos está de parabéns com os mineiros que ajudaram a construir essa linda cidade de São José dos Campos. Seja na Câmara Municipal, no bairro de Santana ou em outros locais da cidade, os mineiros são parte importante de São José. E aqui eles se sentem em casa. Esse é o bairro que meu pai escolheu para morar. Foi aqui que eu criei meus filhos, os meus amigos, e a minha família, onde eu estudei. É um bairro que eu amo, mesmo de paixão. Ué, eu sou mineiro, não fica ninguém na rua, some. Você sabe que tem rua aqui, lá no Alto da Ponte tem uma rua inteirinha, só tem um paulista. Aliás, não morreu agora há poucos dias. Saiu do lugar que a gente nasceu, a gente sente vontade de voltar, né? Mas eu me acostumei bastante aqui. E agora, quando eu vou lá, eu tenho vontade de voltar logo. Sabe? Faz 38 anos que eu estou aqui, eu já sou metade paulista, metade mineiro, né? E no próximo bloco vamos discutir obesidade. Dados mostram que 30 milhões de brasileiros sofrem com o problema, que pode ser reflexo do sedentarismo e até mesmo da genética. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A obesidade já é considerada um problema de saúde pública. Estimativas apontam que 30 milhões de brasileiros sofrem com o mal, que está associado a fatores como sedentarismo, má alimentação e até mesmo genética. Para a gente entender melhor sobre o assunto, nossa equipe de jornalismo conversou com uma nutricionista e a gente acompanha o bate-papo no nosso quadro Saúde Alternativa. Olá, você sabia que há quase 30 milhões de obesos no Brasil? E esse número só vem aumentando. E por conta disso, nós conversamos com a nutricionista Bruna Barros. Tudo bem, Bruna? Tudo bom. Bruna, afinal, por que esse número vem aumentando tanto? Devido à má alimentação, à pouca prática de atividade física e essas novas tecnologias, está fazendo com que as pessoas tendem a praticar menos atividade física. Então, todos esses fatores acabam levando ao aumento de peso, levando à obesidade. Bruna, e como descobrir se a pessoa está acima do peso? Para isso, ela precisaria fazer uma avaliação, onde seria verificado tanto o peso dela, quanto o percentual de gordura que ela apresenta, quanto a quantidade de massa muscular, fazer a avaliação das circunferências das cinturas e outras circunferências e umas outras avaliações mais específicas para verificar o quanto que ela está acima do peso, para fazer uma dieta balanceada, para ela seguir um plano alimentar, para conseguir a longo prazo, dependendo da quantidade, ela conseguir adequar o peso à normalidade. Isso varia de pessoa para pessoa, conforme tanto a altura, o peso que ela se encontra. Tudo isso é individual, uma forma individual para avaliação. Bacana. E quanto à gordura corporal, como se calcula isso? Então, a gordura corporal, ela se calcula durante a avaliação com o nutricionista, onde são verificadas algumas pregas cutâneas, que é feita através com adipômetro, isso é só o profissional nutricionista quem faz, e algumas avaliações como circunferências. Todos esses dados a gente consegue calcular a gordura corporal. Bruna, acima de 20% de gordura no corpo já é considerada obesidade. Quais são os riscos? A obesidade ela traz diversos riscos à saúde, como hipertensão, colesterol alto, ela pode desenvolver uma diabetes. São vários fatores que levam a risco, como problemas cardíacos também, a obesidade pode desenvolver. São diversos. A má alimentação, ela é o principal fator para a obesidade? Não, a alimentação ela é um dos fatores para poder levar à obesidade. A ingestão de alimentos ricos em gordura, açúcar, como doces, refrigerantes, frituras, eles podem sim desenvolver a obesidade. Porém, também existem fatores genéticos, como por exemplo, pais de crianças. Se um dos pais for obeso, a criança tem 50% de chance de ser obesa. Se os dois pais forem obesos, ela tem um risco de 100% de ser obesa futuramente. Então, ela acaba herdando geneticamente essa propensão de ser obesa. E também tem a questão do sedentarismo. Como havia falado, essa questão da tecnologia, os avanços tecnológicos, as pessoas tendem a deixar de praticar atividade física, elas buscam mais o comodismo. Então, hoje em dia pode fazer compras pela internet, tem os videogames, tem os jogos que brinca tudo e sem necessidade de alguma atividade física. Esses também levam à propensão de desenvolver uma obesidade. Bruna, e para concluir, quais as dicas que você dá para prevenir a obesidade? A prevenção é a palavra-chave. Quanto mais cedo você adquirir um hábito saudável, consumir uma alimentação balanceada, com frutas, verduras, legumes, evitar alimentos com excesso de gordura, fritura, muito doces, refrigerantes, a ingestão de água, manter ela ideal para você, no mínimo 1,5 litro até 2 litros de água ao dia, fazer alguma atividade física, 30 minutos ao dia, de caminhada, ela já é excelente, ela já ativa o organismo, você já vai se sentir bem, você já vai ter bons resultados da sua saúde. Então, juntando todos esses fatores, você consegue prevenir. Quem já é obeso, para poder tratar a obesidade, ela pode adquirir esses novos hábitos alimentares. Então, são mudanças de estilo de vida.
São essas alterações do estilo de vida que vai mudar a alimentação, ela consegue recuperar o peso normal, sendo também que isso é a longo prazo e tirar da mente aquelas dietas da moda. Então fazer uma recuperação, um tratamento com uma reeducação alimentar. Então aprender a se alimentar para poder diminuir o peso, porque essas dietas da moda, elas podem até dar alguns resultados de imediato, mas também quando você parar com essa dieta, você pode acabar recuperando ou ganhando até mais. Então a gente aprendendo a se alimentar é o melhor tratamento, é a melhor forma de prevenir a obesidade. Legal. Bruna, muito obrigada pelas dicas. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. No próximo bloco tem esporte aqui no Diário. Meninas da Águia se preparam para jogo importante no Brasileiro. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, passador de roupas e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente confere as atrações desta quarta para a cidade. Tem até bate-papo sobre ciências e física. Confira na agenda cultural. Para quem curte ciências, nessa quarta tem um bate-papo no Sesc de São José sobre ondas gravitacionais. Especialistas vão discutir sobre a importância dessas ondas no desenvolvimento de pesquisas científicas. O encontro é às 7h30 da noite e a entrada é livre. A quarta também vai ser de muita música, com shows da banda Tio Zé e da dupla Fernando e Fabiano. As apresentações começam a partir das 8 horas da noite em uma casa de shows que fica na Avenida Borba Gato, número 158. Os ingressos custam a partir de R$10. E para terminar, o grupo de rap Áudio Clã promete animar o público com um show a partir das 9 horas da noite. A apresentação vai ser em um bar que fica na Praça Gastão Vidigal, número 4. Os ingressos custam a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A quarta deve ser de sol entre poucas nuvens, não deve chover. O calor se mantém em alta e a máxima chega aos 31 graus, mínima 18. O sol também deve predominar durante a manhã e a tarde da quinta-feira e a probabilidade de chover é pequena, não passa de 5%. As temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Amanhã é feriado, mas as meninas da Águia não estão pensando em descanso, não. Hoje elas têm um jogo difícil no Brasileiro contra a equipe do Corinthians. E outras decisões importantes também acontecem no fim de semana aqui para o Esporte de São José. Os detalhes com o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. A quarta-feira pode ser de comemoração para o futebol feminino do São José, que com um empate pode garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro, o único título que falta para as meninas da Águia. Elas enfrentam o Corinthians às 7 horas da noite no estádio Martins Pereira, em duelo válido pela penúltima rodada da segunda fase. A zagueira Bagé acredita em um duelo difícil, já que uma derrota eliminaria o Corinthians. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. Vale a nossa classificação,
mas a gente sabe que também o Corinthians vem com tudo para cima da gente, até porque elas precisam muito dessa vitória. Pela Liga Nacional, na sexta-feira, o São José Futsal busca a reabilitação contra o tradicional Carlos Barbosa na casa do adversário pela segunda rodada. E o final de semana também será de grandes finais do futebol amador. Pela Liga Municipal, a decisão da Primeira Liga dos Campeões será entre o Vista Verde e o Clube Atlético Mineiro do Campo dos Alemães no domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Martins Pereira. Já a CAF, Associação de Clubes Amadores de Futebol, promove a final da 22ª edição da Copa Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, entre o Clube Ozanam e a Associação Atlética Santana do Paraíba. O duelo também está marcado para o domingo, às 10 horas da manhã, na AD Paraíba. Bem, estas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto na próxima segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo feriado e até mais.